de todo o coração. Só que para fazer essa pergunta, para o jovem ter essa maturidade de se perguntar, entra na história a importância dos familiares. É óbvio que nosso Senhor, Ele, com a sua graça, às vezes Ele suscita até em jovens, em crianças, que não têm uma família católica, que não têm uma ligação com a igreja, vocações. De fato, nosso Senhor, Ele na sua imensa bondade, Ele faz isso. E a gente vai observando. Nós mesmos conhecemos vários casos de pessoas que não vêm de família católica, mas que se converteram, pensaram na vocação e trilharam o caminho para o qual Deus as chamou. Porém, o que nosso Senhor quer das nossas famílias, as famílias cristãs e católicas, é que nós colaboremos com esse processo de discernimento vocacional. O Papa São João Paulo II escreveu um documento falando sobre a família, familiares consórcio. É um documento muito conhecido, documento muito extenso, que trata justamente da questão da família, do consórcio familiar, da vida familiar. E o Papa, ele toca no assunto da vocação. Ele diz: a família deve formar os filhos para a vida, de modo que cada um realize plenamente o seu dever segundo a vocação recebida por Deus. Ou seja, o pai, a mãe, os avós, os tios, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas com o rapaz, com a moça, eles colaboram para que plenamente esse jovem, essa jovem, escolha e siga pela vocação recebida de Deus. E o Papa diz: de fato, a família que está aberta aos valores transcendentes, que serve os irmãos, que realiza com generosa fidelidade os seus deveres e tem consciência da sua participação cotidiana no mistério da cruz de Cristo, torna-se o primeiro e o melhor seminário da vocação à vida consagrada ao reino de Deus. O que o Papa diz é que o primeiro seminário, o primeiro convento é a nossa casa, é a nossa família, porque é ali que a criança vai aprender aquelas coisas que são necessárias para mais na frente discernir a vocação. Vamos recordar aqui quais são os deveres dos pais. O primeiro dever dos pais, dever primordial, prover as coisas básicas, segurança dos filhos, alimentação e saúde. Então, isso todos os pais têm a obrigação de fazer, até por instinto que a própria natureza lhes dá. Depois, em segundo lugar, educação para as virtudes e a educação religiosa. O pai e a mãe têm que ensinar para os seus filhos quem é Deus. Ensinar quem é Deus e ensinar os filhos a amar a Deus. Ensinar as coisas eternas. Ensiná-los a diferença entre o bem e o mal. Isso é coisa muito importante. Desde pequeno, é importante que a criança receba dos pais já as primeiras ajudas a compreender aquilo que é certo, aquilo que é errado. Isso é bom quando o pai e a mãe corrigem o filho, né? O filho faz algo de errado, vai e corrige. Não, isso não pode fazer. Aquilo ali na cabeça da criança vai de tal forma se tornando algo cristalizado, que depois que a pessoa cresce, ela consegue de fato perceber: opa, há coisas erradas e coisas certas. Se eu faço certo, eu sou passível de punição. Se eu faço bem, eu sou elogiado. Então, desde pequena a criança começa a aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado. E começa a praticar a virtude, com a ajuda dos pais, obviamente, que vão corrigindo, vão orientando, que vão dando o bom exemplo, que é a coisa mais importante. Não adianta nada a gente brigar, corrigir os filhos, se nós não damos o bom exemplo.
É, pelo contrário, faz até mal. Por quê? Porque a criança começa a perceber, espera aí, me dizem uma coisa, mas fazem outra. Então isso que estão dizendo não pode ser bom, porque se fosse bom eles estariam fazendo. Então, na verdade, quando nós não colocamos em prática aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, o que acontece é que aquilo que eu ensino se torna algo odioso para os filhos. E depois também os pais têm a obrigação de dar a educação intelectual, ou pelo menos prover, mandar os filhos à escola, prover de modo que os filhos possam receber a educação intelectual, sejam instruídos nas ciências humanas que serão importantes para o desenvolvimento da vida. Então, esses são os deveres básicos dos pais: prover as coisas básicas, educação religiosa e educação para as virtudes, e também a educação intelectual. A gente pode dizer que deste modo a família introduz os filhos na busca por uma vida reta, segundo a vontade de Deus. Se uma criança cresce num lar onde ela recebe tudo isso, e é óbvio que os pais não são perfeitos, vão errar, vão falhar em algum momento, mas se esforçam ao máximo, a educação vai ser boa, ainda que haja limitações. Se os pais se esforçam, a educação vai ser boa e vai ser proveitosa. Então, a criança vai crescendo, vai recebendo essa educação, e ela começa, de certa forma, a olhar para a vida com a maturidade que lhe é devida. Ou seja, ela pensa em Deus, pensa nas coisas eternas, ela pratica o bem e evita o mal, e ela tem o conhecimento das coisas de Deus e do mundo. Então a criança e mais tarde o jovem começa a se questionar: mas o que Deus quer para mim? Então, se a educação em casa ela é boa, ela torna o discernimento vocacional mais fácil. De modo que, imaginemos um filho mal educado pelos pais, um filho que não recebeu instrução religiosa, um filho que faz aquilo que quer, que é desobediente, que não sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado, que não é corrigido, enfim, uma criança rebelde. Qual é a possibilidade dessa criança pensar na vontade de Deus? Qual a possibilidade desse jovem um dia parar para refletir aquilo que Deus quer para ela? É quase nula. É óbvio que a graça de Deus ela pode realizar milagres. Porém, se o jovem não recebe essa educação dos pais, fica muito difícil esse trabalho de discernimento vocacional. E qual que é a consequência disso? A consequência é uma vida infeliz. Porque se eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, eu tomo decisões erradas. E se eu tomo decisões erradas, eu vou ser infeliz. Então, a família, quando educa bem os filhos, colabora para o conhecimento da vontade de Deus, para o futuro dos filhos e assim para a felicidade dos mesmos. Então, é muito importante isso. A educação completa, a educação integral dos filhos. E aí, como consequência natural disso, podemos dizer assim, este primeiro seminário vai já ajudar o jovem a conhecer a vontade de Deus. Porém, a gente pode também dar um incentivozinho a mais. Né? A gente pode não somente falar das coisas de Deus, mas falar das vocações com os filhos. A gente pode tocar no assunto. E aí a gente precisa ter em mente duas coisas. Por um lado, incentivo. Por outro lado, liberdade. Incentivo é justamente os pais, os familiares, dizerem: é importante conhecer a vontade de Deus, é importante se questionar, é importante ir atrás. E aí, incentivando, o jovem e a jovem vão se perguntar e vão, assim, procurar a vontade de Deus. Porém, a gente tem que tomar cuidado também para não cair num extremo, que é nós incentivando demasiadamente, acabar colocando um fardo. Né? Obviamente que a vocação ela é algo livre. Ou seja, até Deus
que coloca a vocação no coração de cada um, até Deus respeita. Alguém pergunta assim: ah, padre, mas e se Deus der a vocação para fulano ou fulana e essa pessoa não quiser seguir a vocação? Se não quiser seguir, não vai seguir. Por quê? Porque nosso Senhor, Ele respeita a nossa liberdade. Então, incentivamos, ao mesmo tempo, respeitamos a liberdade. E o outro problema também que pode acontecer é os pais com medo do filho ir embora, da filha ir embora, querer reter. Então, ao invés de incentivar, de falar sobre o discernimento vocacional, procura proteger de tal forma que o filho nem sequer pense nisso. Então, são as coisas que a gente tem que evitar. E aqui se encontra algo muito importante, que é a confiança em Deus. Nada vai acontecer se nós tivermos confiança total em Deus. Nada de ruim vai acontecer. Nada de ruim vai acontecer. Às vezes é difícil, porque humanamente as separações são complicadas. Quando um filho vai para o seminário ou uma filha vai para um convento religioso, é sempre dura a separação para os pais, para os avós, para os tios. Porém, nosso Senhor, Ele sabe daquilo que Ele está fazendo. Então, às vezes o sofrimento também que passam os familiares é um sofrimento que vai ajudar na santificação da própria família. E aí, por fim, eu queria falar sobre alguns desafios dos nossos dias. Por que que, às vezes as pessoas se lamentam: ah, padre, por que que nós temos poucas vocações hoje em dia? Olha, sinceramente, eu não diria que nós temos poucas vocações. Na verdade, é que ao longo da história, o perfil das vocações vão mudando. Até uns 30, 40 anos atrás, era muito comum aquela vocação que começava lá no seminário menor. Se a gente pegar os nossos padres mais velhos, por exemplo, eles começaram no seminário com 12, 13, 14 anos, bem novinhos. Por quê? Porque eram famílias muito religiosas, muito católicas, famílias muito numerosas. Até a parte civil permitia com mais facilidade que os seminários recebessem as crianças. Então, era um outro contexto religioso e social. Hoje, as vocações, isso eu falo tanto para a vida sacerdotal quanto também para a vida religiosa, normalmente as vocações hoje vêm de pessoas mais velhas. Às vezes pessoas que vêm de famílias que nem católicas são. São jovens que se convertem, que começam a frequentar a igreja, às vezes até sem os pais, se convertem, começam a se questionar sobre a vocação e aí acabam entrando no seminário ou acabam abraçando a vida religiosa. Então, não diria que são poucas as vocações, ou melhor, as vocações serão sempre poucas, porque Nosso Senhor falou: a messe é grande e os operários são poucos. Os operários são poucos, serão sempre poucos, porque quanto mais padres, quanto mais religiosos nós tivermos, mais almas nós poderemos salvar. Então, a messe vai ser sempre grande, os operários serão sempre poucos. Mas nós temos que pedir sempre a Nosso Senhor que continue mandando esses operários para a sua messe. Então, quais são essas dificuldades? A primeira dificuldade é quando os pais ou os familiares fazem sempre a vontade das crianças. Ou seja, a criança quer, o pai e a mãe vai e dá. Uma criança que cresce nesse tipo de educação, quando ela chega maior, mais velha, ela pensa que ela pode ter tudo aquilo que ela quer e que o mundo tem que se curvar para a sua própria vontade. E se o mundo tem que se curvar para a minha vontade, aquilo que eu quero vai ser feito. Então, eu não vou me perguntar sobre a vontade de Deus para mim. Quem é Deus para falar aquilo que eu quero fazer, que eu tenho que fazer? Então, uma criança que tem tudo o que quer, que tem a sua vontade plena, ela jamais vai se questionar sobre a sua vocação. Uma outra questão também são as crianças mimadas. Ou seja,
Os pais querem sempre agradar as crianças, então vão crescendo, 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 sempre tendo tudo nas suas mãos. E aí, com os confortos do nosso tempo, as crianças não desenvolvem a capacidade de enfrentar dificuldades, né? Se tornam adultos que são muito sensíveis. Por quê? Porque passou uma infância, uma adolescência sem enfrentar dificuldade. Então, são pessoas frágeis, humanamente falando. Então, é importante também os nossos filhos passarem por dificuldade, de certa forma sofrer algumas provações, para que eles cresçam e amadureçam. Isso ajuda na formação. Obviamente, também um outro fator que influencia nas famílias com relação à vocação é que algumas famílias, ou melhor, hoje nos nossos dias, cada vez mais as famílias querem ter menos filhos, né? Nós sempre aprendemos que temos que ser abertos à vida, aquilo que nosso Senhor mandar. Porém, infelizmente, há muitos católicos que têm uma visão muito restrita da fé, pouco conhecimento, e procuram sempre diminuir ao máximo essa abertura à vida, para que, de certa forma, eles não percam os confortos. É óbvio que há famílias, há casais que não conseguem ter filhos, ou que conseguem ter 1 ou 2 filhos, não conseguem ter mais, mas é porque assim acontece. O que não pode acontecer é quando, por uma certa mesquinharia, uma falta de generosidade, os pais se limitam e se fecham à vida. Então, quando isso acontece, ou melhor, quando isso acontece, é porque os pais já olham para os filhos como uma espécie de posse, como, é meu, eu tenho que dar tudo, ninguém vai chegar perto dele. Então, de jeito nenhum virar padre, virar freira, de modo algum. Por quê? Porque isso aqui é minha pedra preciosa. Isso aqui, ninguém chega perto, do meu filho. Por quê? Porque tem essa visão muito tacanha, muito fechada, não aberta à vontade de Deus, não aberta à vida. Uma outra coisa, por fim, até mais prática, é que as crianças estão cada vez mais expostas a demasiadas informações, muitas informações, enxurradas de informações. Isso acontece por meio dos aparelhos eletrônicos. As crianças ficam no videogame, no celular, no computador, muitas horas do dia. E às vezes é cômodo para os pais, né? Colocam ali na frente da televisão, vai fazer outra coisa, aí o filho fica quietinho ali, porque se desliga, a criança fica agitada. Então coloca como um modo de manter as crianças calmas. Porém, os pais têm que tomar muito cuidado, porque esse excesso de exposição a esse tipo de coisa tiram as crianças do contato com a realidade. A criança precisa brincar também com as coisas reais, não com as coisas não com as imagens que entram através dos olhos e são projetadas na imaginação. A criança precisa encontrar a realidade, botar o pé no chão, botar o pé na terra, sentir o mundo real. Por quê? Porque depois, quando tiver que tomar a decisão da sua vida, ela não vai ter os pés no chão, não vai conhecer a realidade, vai ter dificuldade de entender o mundo, vai ter dificuldade de entender a vontade de Deus nosso Senhor. Então, caríssimos irmãos, é muito importante que nós saiamos dessa palestra com a consciência de que nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus nosso Senhor. Nosso Senhor, como dizia o Papa Bento XVI, não nos tira nada, mas Ele nos dá tudo. Então, entregamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as nossas netas, a nosso Senhor. Entreguemos a Ele e que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o melhor
para a pessoa que a faz e é melhor para as pessoas que estão ao redor. Então peçamos a nosso Senhor esta graça, que ajude para que as nossas famílias sejam o primeiro seminário, o primeiro convento, o lugar onde os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos jovens pensem nas coisas eternas, pensem naquilo que Deus planejou para elas. Deus tem um projeto, Deus tem uma história para cada um de nós. E é preciso que nós conheçamos esta história para colocarmos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.